dia, eu sou a Thaís Nascimento, eu sou coordenadora de programas do GIF, onde eu lidero a pauta de equidade racial. Estou na casa há quase 7 anos e hoje eu vou abrir a sessão Pobreza Multidimensional e a importância de compreender, medir e monitorar resultados para uma ação mais eticamente integrada. Essa mesa foi proposta pela Fundação Vale dentro do edital que o GIF fez nos meses que antecederam o Congresso. Bom, para mediar essa mesa, eu queria apresentar a querida Andréia Andrade, que é maranhense, mãe da Mariana e do André, casada com Mauro há 26 anos, é jornalista pela UFMA, com pós-graduação em marketing e gestão de projetos. Com 19 anos na Vale, onde começou como estagiária, foi gerente de relacionamento com comunidades. Hoje é diretora executiva da Fundação Vale, atuando em programas sociais no Maranhão, no Pará, no Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos. A palavra é sua, Andréia. Boa sessão. Muito obrigada. Bom dia. Como Thaís, minha amiga, muito obrigada, já falou. Meu nome é Andréia, mas eu queria fazer a minha autoapresentação. Eu sou uma mulher negra, de cabelo curto, cacheado e uso tranças. Estou com uma blusa e uma saia verde e branca para representar a Amazônia, que é do lugar que eu vim e que eu recebo toda a energia da terra. Para homenagear Fortaleza, estou usando sandálias de Fortaleza, que é o estado do Ceará que eu amo, mas principalmente estou usando como força um colar de açaí, com pedras da Amazônia e com sementes da Amazônia, e que é construído por um coletivo de mulheres chamado As Preciosas. E é com muita preciosidade, igual a elas, que eu estou aqui para juntar essas sementes de açaí, igual ao colar, para juntar tanta gente boa que está aqui comigo, parceiros queridos, para a gente falar de um tema muito sensível, que é o combate à extrema pobreza. Vou fazer 2 minutinhos de apresentação de cada um, e aí começa pelo Sérgio, ele vai se apresentar, e aí depois a gente vai começar nossa mesa, esse nosso círculo gostoso, esse nosso círculo sensível, e diante dessa chuva que nos abençoa, né, nessa manhã, para esse último dia de encontro, para a gente poder sair daqui mais incomodado do que nós chegamos. Bom dia, eu sou Sérgio Marangoni. Eu vou primeiro falar um pouquinho do currículo, depois eu falo a autodescrição. Eu sou consultor do IMAZON, que é o Instituto Homem e Meio Ambiente da Amazônia, e nós somos responsáveis pela construção do Índice de Progresso Social. Eu sou administrador pela Universidade de Brasília, pós-graduado, com mestrado também em outras instituições, e a gente trabalha muito com trabalho de campo, de verificação dos resultados reais, principalmente no contexto amazônico, mas agora do Brasil inteiro, que depois vocês vão ver. Eu sou um homem branco, com cabelo curto, uso óculos, tenho uma camisa, essa cor aqui eu nem sei, mas é marrom clarinho. Uma calça jeans e um sapato marrom. Estou aqui à disposição e vamos debater sobre esses indicadores que a gente gosta tanto. Mariana? Olá, bom dia. Me chamo Mariana Peixoto. Eu sou uma mulher branca, alta, tenho cabelos cacheados, atualmente meio avermelhados. Estou usando uma blusa creme com uma calça preta. Eu trabalho no Ministério do Desenvolvimento Social, estou na Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação e Cadastro Único. Estou lá desde 2018. Dessa vez, eu estive lá desde que o Ministério foi criado em 2004, então passei por algumas áreas diferentes lá dentro, inclusive de gestão da informação também. Hoje eu atuo no monitoramento e avaliação e minha formação é estatística, sou mestre em população, território e estatísticas públicas e estou conduzindo o projeto do IVCAD, trabalho também com cadastro único e a gente está aqui para discutir esse tema que a Andréia já falou que é tão sensível e espero que as nossas discussões sejam muito proveitosas para todos. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu sou Mário Volpe, eu sou um homem branco, com alguns poucos cabelos brancos.
tenho 1,74 m, estou usando um terno marrom, cinza. Sou o coordenador nacional do selo Unicef, do Unicef no Brasil, que é uma iniciativa para a Amazônia Legal Brasileira e para os estados do Nordeste e dos municípios do Norte de Minas Gerais. Coordeno também no Unicef um programa de desenvolvimento e participação de adolescentes e jovens. A minha formação é filosofia e eu tenho também um mestrado em políticas sociais. E vou hoje compartilhar com vocês um pouco a ação do Unicef no Brasil nesse tema do enfrentamento da pobreza multidimensional. Então vamos lá, né? Começar a conversar, acho que é o ponto. A grande pergunta desse painel, acho que já é o nosso título, né? Pobreza. Não estou mais escutando? Ok. A importância de compreender. Escutando? Tá falhando, né? Vamos. Vamos lá, melhorou? Segura aqui, Mariana, para mim, por favor. Então, vamos lá. A grande pergunta, eu acho norteadora aqui da nossa conversa, é a pobreza multidimensional e a importância de compreender, medir e monitorar resultados para uma ação mais eticamente integrada. Então, durante muitas décadas, a pobreza foi medida através da escassez somente da renda e do desenvolvimento de países e territórios medidos somente pelo crescimento econômico. As ODS, por exemplo, são dessa nova ótica e tira da economia isolada o centro de discussões. A Vale, então, ela vem lançar e se desafiar, entendendo todos os nossos desafios do território que a gente atua. Entendemos e reconhecemos. E a gente vem encarar essa complexidade e a multidimensionalidade da pobreza de frente. E vai buscar em uma lente multidimensional para medir a pobreza que seja do uso global e abrangente. O IPM, o Índice de Pobreza Multidimensional, ele é criado e divulgado anualmente por Oxford, em conjunto com o PNUD. É utilizado para medir a pobreza em todo o mundo e adotado por dezenas de países, como ferramenta para a gente aferir essa medição da pobreza em cada localidade. Mas o IPM ele é constituído por privações. E privações foi o que nós discutimos nesse congresso desde o começo. Privações a acesso à cidadania, privações de direitos. E eu acho que hoje, no terceiro dia, a gente sai com essa marca do que estamos trabalhando. Vive as privações e de quem colabora para que a comunidade e para que a sociedade tenha cada vez mais acesso a todos os seus direitos. E o IPM, ele traz, através que são essas barreiras que impedem as famílias e indivíduos. E segundo o relatório anual sobre pobreza multidimensional global de 2024, mais de 1,1 bilhões de pessoas no mundo experimentam a extrema pobreza, encarando privações complexas, para além da escassez de renda. Na América Latina, 10 países utilizam o IPM como medida oficial e 3 estão em implantação. E no Brasil, nós não temos o IPM como um indicador oficial de pobreza. No programa da Vale, nós fomos buscar um IPM que nós construímos, né, juntos, para que a gente pudesse ter referências em todos os países da América Latina, como Colômbia, Chile e El Salvador, e nós criamos um IPM próprio para o projeto. Submetemos a avaliação e o licenciamento de Oxford e suas subsidiárias para o setor privado, e o IPM é usado para medir e orientar as nossas ações nas localidades onde nós atuamos, para que a gente possa fazer e orientar os ciclos dos monitoramentos contínuos de todas as famílias que participam do programa. Ao medir o resultado de maneira multidimensional, inevitavelmente, o projeto impulsiona ações multifacetadas que trabalham da conexão entre as dimensões e indicadores. Aprofunda também o nosso conhecimento sobre essas interdependências. E nós aprendemos, por exemplo, que a insegurança alimentar ela não pode ser considerada unicamente, porque a gente sabe que ao combater e a resolver a segurança alimentar, a gente precisa também resolver que não tem gás e que não tem fogão. Então, o nível de complexidade de um indicador, ele não pode desconsiderar todos os outros. Às vezes, você não tem água, resolve o problema da água, ou ver aquela abundância de água, mas não tem filtro.
E aí você volta para a primeira casa. A partir das métricas multidimensionais e do acompanhamento familiar realizado pelo programa, os resultados eles são promissores. Então, a Vale, na nosso desafio, ao geolocalizar essas privações sofridas por cada família, nós podemos ter uma visão multidimensional desse território. E é isso que nos provoca a estar aqui, discutindo com transparência esse desafio. Então, para compor essa ótica, nós nos aproximamos desses nossos parceiros, né, para que possam olhar, e eles estão junto conosco nesse mesmo propósito. E a gente entender que dentro de um território, ao trabalharmos a pobreza, para mim, quando nesses 2 últimos dias, quando ontem nós discutimos a força da água, da terra, do vento, do fogo, quando nós trouxemos para esse território todas essas dimensões, eu fiquei pensando o quanto que é complexo esse tema de combate à pobreza, porque nós dependemos de todas essas forças e até do silêncio que constrói as pessoas, para que a gente possa trazer esses indicadores para o ato em si, que é o ato de tirar, e esse nosso desafio, 500 mil pessoas da extrema pobreza. Então, é por isso que a gente vai, com muita transparência, convidar, né, os nossos parceiros para trazer esses indicadores e a gente também ter a potência, porque mesmo que o Brasil não use alguns dados mundiais, mas nós temos uma potência de valiosos números, valiosos indicadores, e a ideia daqui é que a gente saia com essa potência de dados para que a gente possa, cada um de vocês e a própria Vale, levar para os seus territórios e fazer o melhor uso ético desses dados. Então, nós vamos, na nossa dinâmica, cada palestrante, cada parceiro meu aqui vai ter 15 minutos para a gente expor. E, a partir desses 15 minutos, a gente vai construir as perguntas, a gente vai receber as perguntas de vocês, para que a gente possa avançar aqui nessa discussão coletiva. E a gente vai começar pelo Mário, né, que traz a ótica do selo Unicef, que nós discutimos ontem, através de uma outra mesa, e traz a sensibilidade da criança. Eu acho que o Mário vai poder nos ajudar aqui a sair daqui com mais provocações, como eu tenho insistido. Por favor, Mário, por favor. Muito obrigado. Queria começar aqui compartilhando com vocês, então, um pouco, inicialmente, essa ideia de que a pobreza multidimensional, né, o enfrentamento da pobreza multidimensional, ela nasce desse princípio da Convenção sobre os Direitos da Criança, da indivisibilidade dos direitos. Não é? Uma palavra comprida, mas é importante para dizer que os direitos, né, são um conjunto de garantias que as crianças e os adolescentes têm para garantir o seu desenvolvimento integral e que vale para todas as crianças e que esses direitos eles valem como um conjunto de direitos, não é? E não como direitos isoladamente. Essa reflexão inicial já nos coloca nessa ideia de que por que nós vamos falar da pobreza multidimensional? Porque ao enfrentar a pobreza, né, nós precisamos ter essa percepção de que ela afeta a garantia dos direitos de crianças e adolescentes em diversas dimensões, não somente na dimensão econômica. Mas nem sempre é possível avaliar todas as dimensões, né, dos direitos de crianças e adolescentes. Então, em função dos dados disponíveis, né, nós temos que fazer um recorte daquilo que é possível identificar para fazer esse monitoramento, né? Então, o Unicef fez uma opção aqui por escolher alguns elementos desse conjunto amplo de direitos que fazem parte, né, desse marco conceitual dos direitos da infância, e o Unicef identificou aí renda, segurança alimentar, trabalho infantil, moradia, água, saneamento e informação, né? Informação é uma coisa importante aqui, né, que nasce desse conceito da indivisibilidade dos direitos, que às vezes parece uma coisa secundária, não é? Mas acesso à internet, não é? Traz consigo uma grande contradição, obviamente, né? Porque a internet é ao mesmo tempo um espaço de informação, de formação, né, de oportunidades, mas é um espaço também de risco, né, de violência, de abuso, não é? De bullying, de cyberbullying. Então, essa contradição não impede da gente dizer que se trata de um direito que garante o acesso também aos demais direitos, não é?
Então, ao analisar, por exemplo, nessa última edição que o Unicef lançou desse relatório de pobreza multidimensional, não é? Vocês observam aí um dado importante, que é uma redução importante da pobreza, né, de 2017 até, deixa eu olhar aqui o grande, do ano de 2017 até 2021, não é? E uma coisa importante, não é? Que o enfrentamento da pobreza ele precisa concentrar na redução das desigualdades, né? Não basta reduzir a pobreza de forma linear. E aqui vocês vão ver dois grupos aqui, não é, que a gente destacou nesse relatório, e quando você pega as pessoas negras, por exemplo, não é, a pobreza incide mais sobre elas, essa pobreza multidimensional, não é, do que sobre as pessoas brancas. A redução vem se dando praticamente na mesma velocidade, o que não é bom, porque ela mantém as desigualdades, né? No caso da pobreza extrema, ela tem uma queda aí um pouco mais significante, mas isso remete à necessidade de programas e políticas que foquem naqueles que sofrem o maior impacto das desigualdades, né? Por isso que a iniciativa que eu vou falar aqui, o selo Unicef, nessa edição, né, que nós estamos começando agora nesse ano, vai focar na ideia de promover com os municípios políticas que alcance de forma prioritária a população negra, quilombola, a população indígena, né, para garantir que o país avance na redução das desigualdades. Então, é preciso enfrentar as diferentes dimensões da pobreza, mas é preciso entender que as diferentes dimensões incidem de forma quase que igual em determinados públicos. Então, a exclusão educacional, o trabalho infantil, a pobreza de renda, incide de forma mais trágica, mais ampla sobre a população negra e indígena, por exemplo. Então, esse é um fato, né, que os indicadores sociais nos dão e que geram um compromisso ético de priorizar esse público nas políticas. Então, o selo Unicef, que é essa iniciativa do Unicef, ele surgiu em 1999, aqui no Ceará. Ele tinha o único objetivo de medir a mortalidade infantil. Naquela época, a mortalidade do infantil no Ceará era a maior mortalidade do Brasil, eram as maiores taxas. Então, a gente começou medindo um indicador, e à medida que a gente percebeu que os municípios se mobilizavam, né, ao final de um período, aqueles municípios que mais avançavam recebiam um selo, que antigamente chamava Selo Unicef Município Aprovado, e que a gente depois ganhou um nome popular de Selo Unicef. A gente concentrou nessa ideia de dar um selo para quem mais avançar na redução das violações, né, das privações de direitos de crianças e adolescentes. Então, em 2005, ele se expandiu para todo o semiárido brasileiro, né, e em 2009 ele incluiu a Amazônia Legal Brasileira. Então, nós lançamos agora, no dia 28 de abril, a nova edição do selo, que é a 9ª edição. São quase 2.500 municípios aptos a participar. Em média, a adesão desses municípios é em torno de 85%, 90% dos municípios se inscrevem e começam, então, a fazer um trabalho que é de focar em um determinado conjunto de ações para modificar indicadores. E aqui tem um tema muito importante, que tem uma parte pedagógica do selo, né, que é de trabalhar com os municípios para desenvolver um planejamento que seja participativo, que envolve a comunidade, a sociedade, os diferentes setores da sociedade, mas que seja focado em resultados. E isso é uma dinâmica que a gente já vem avançando nos últimos 20 anos, mas que ainda preocupa as pessoas, porque as pessoas estão acostumadas a ser reconhecidas pelo esforço. E o esforço não é tudo, né? A gente precisa de resultados. Então,
eu já tive muitas conversas com prefeitos, com secretários de saúde, de educação, que dizem, mas eu construí uma escola nova, eu capacitei os professores, eu capacitei todos os agentes comunitários de saúde, eu fiz isso, eu investi tantos milhões. Pois é, mas né, a taxa de abandono escolar continua muito grande. A sua taxa de vacinação está muito baixa. Você fez o esforço, mas você não conseguiu o resultado, porque provavelmente o esforço feito não estava relacionado às causas que geram os resultados que você tem no seu município. Então, o esforço do selo Unicef é ajudar o município a planejar um conjunto de atividades para alcançar determinados resultados. Aqui eu estou trazendo um exemplo para vocês de como que a taxa de abandono escolar foi caindo no Brasil, não é? Nos municípios que participam do selo. Não é? Então, ela era uma taxa de 14% de crianças matriculadas que abandonavam a escola, né? E ela chegou a 3%, e a partir da ação, então, continuada, vocês veem aí nessa linha em azul a taxa que era a média nacional, e a linha, perdão, a linha vermelha, que é a média nacional, e a linha azul, que é dos municípios que participam do selo Unicef, que é da Amazônia Legal Brasileira. Então, vejam a desigualdade dessa taxa lá no começo, quando nós começamos a monitorar esse indicador. Né? E vejam como ela foi se aproximando aqui da taxa da média nacional. Então, aqui nós conseguimos introduzir nos municípios que participam do selo um compromisso ético de reduzir as desigualdades na exclusão escolar. E aí tem uma coisa que é preciso ser dito, que ela parece muito óbvia, não é? Mas que é reduzir a desigualdade sem aumentar a exclusão na média nacional, porque é reduzir diminuindo aqueles que mais excluem, né, para garantir que as crianças permaneçam na escola e aprendendo. Então, aqui tem um exemplo positivo, né, de como essa mudança se deu. Aqui tem um outro exemplo essa foto é muito boa, né, porque a mãe é que está aflita e a criança está de boas ali para receber a vacina. Então, vejam que nos 933 municípios que foram certificados com o selo Unicef no ano passado, eles tiveram um aumento de 17,7% na vacinação da tríplice, na segunda dose, né? Então, aumentou a taxa de 56% para 66,4%. E você vê que a média nacional, que era bem mais alta já, não é, no início da edição passada do selo, era de 64,27% e aumentou só 2,6%, foi para 65,9%. Então, vocês verem que aqui o trabalho feito com os municípios para vacinar as crianças, não é, para priorizar aquelas que não estavam vacinadas, ele garantiu uma redução importante na desigualdade da vacinação. Ainda temos um problema sério no Brasil de vacinação. O Brasil foi o país, não é, que mais vacinou crianças no mundo. Nós eliminamos erradicamos, na verdade, a maioria das doenças nessa fase da vida, não é? E estamos com a volta de algumas doenças em função, não é, de uma negligência do Estado brasileiro em assegurar a vacinação e em função, obviamente, também de um movimento ideológico anti-vacina, né, totalmente infundado, sem nenhuma base científica, mas que se baseia aí nessa proliferação de fake news e de pressões sobre a família e sobre os pais em relação a essa atitude que eu acho que é o maior gesto de amor de uma família para com uma criança, é vaciná-la, né? É protegê-la, não é, de todas essas doenças que podem afetar a infância. Eu acho que é um tema aqui que a gente, não é o tema da nossa discussão, mas é que é importante a gente trazer, né, que quem é de uma geração mais antiga, como eu, que teve sarampo na infância, por exemplo, eu não posso acreditar que uma família aceite que seu filho vá ter sarampo, que vai passar uma semana tendo delírios, com febre, sofrendo dor, por uma mentira que se divulga, né, na mídia. Então, é muito assustador como é que um pai pode querer que o seu filho não seja protegido de uma doença que muitas pessoas desconhecem totalmente. E desconhecem por quê? Porque o Brasil estava protegido. Não é?
Então, veja aqui um elemento importante. Então, o que faz o Unicef nos municípios? O Unicef, ele promove todos os direitos de todas as crianças, ele desenvolve competências e capacidades dos agentes locais, ele fortalece políticas públicas municipais e sua ação intersetorial, e ele promove a participação social e fortalece aquele sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente. Não é? Então, na próxima edição, que está começando agora, a gente vai trabalhar com base em direitos humanos, direitos de crianças e adolescentes, né, como prioridade, na promoção da equidade com estratégias para não deixar ninguém para trás, e na gestão por resultados. Então, essa ideia de ver resultados específicos na equidade étnico-racial, na proteção social, na saúde e nutrição, água, saneamento e mudança climática, educação e no tema da proteção contra as violências. Então, essa é a estratégia do selo Unicef para o próximo período. Então, por meio dessa mobilização dos municípios, do monitoramento desses indicadores, não é, a gente traz 3 aspectos importantes no monitoramento da pobreza multidimensional. O primeiro aspecto, não é que os indicadores eles precisam ser utilizados para planejar políticas. Eles não podem ficar só nos relatórios, não é? E para planejar políticas, os indicadores têm que ajudar a construir metas. Porque sem uma meta, você diz, olha, eu estou com tanto de vacinação, aonde que eu posso chegar? Obviamente que eu quero 100%, mas eu tenho um conhecimento que o monitoramento ao longo do tempo me permite dizer que esse município que está com 50%, se ele chegar em 70%, ele já está avançando bastante. Então, que a meta dele é chegar em 100%, mas ele tem que organizar a sua ação para fazer o máximo possível, mas com uma meta viável, não é? O segundo elemento é a desagregação dos dados, né? É permitir saber quem é que são os mais excluídos. Esse elemento é muito importante. E o terceiro elemento que eu queria trazer aqui nesses segundinhos finais é o sistema de alerta. A gente produziu indicadores por muito tempo, produz indicadores, mas não temos um bom sistema de alerta no país. Então, o que aconteceu entre 2015 e 2017 que ninguém levantou a mão numa sala e disse: a vacinação no Brasil está caindo, as crianças estão deixando de ser vacinadas. Nós estávamos acompanhando esses indicadores, nós começamos a trabalhar com os municípios, presta atenção nisso, e nós tivemos uma avalanche de falsas informações e de dúvidas sobre a eficácia da vacinação, e ela foi caindo para padrões inaceitáveis para um país como o Brasil. Então, o sistema de alerta, gente, é muito importante. E o sistema de alerta, o que é? Ele é mídia, mobilização social, é pressão política, é advocacy, ele é um conjunto de ações que as organizações precisam ter, e os governos também, para que o monitoramento não seja apenas uma coisa tecnicista, de produzir bons relatórios, que ele convoque a sociedade, né, a fazer mudanças importantes no curso, né? Nós temos agora um alerta, né, por exemplo, sobre a questão do ensino médio, né, dos adolescentes que estão abandonando o ensino médio por não ver sentido naquele conteúdo. Então, nós precisamos fazer um alerta. O ensino médio precisa ser repensado no Brasil com as novas tecnologias, não é? Com as novas discussões, com a inteligência artificial. Tem uma discussão aí em campo que deve ser um alerta, porque daqui a pouco nós vamos começar a dizer assim, como é que eu faço, e eu já ouço assim, os amigos que têm filhos adolescentes, o meu filho não quer mais estudar. Ele fala que a escola não vai dar, que se ele virar um influencer, ele vai ganhar muito mais dinheiro do que ficar perdendo tempo na escola, não é? Tem criança pequena dizendo isso nas redes sociais. Então, o monitoramento de políticas públicas, ele tem eu diria que ele tem essas 3 finalidades, além de outras, obviamente, mas que é ajudar a construir metas, não é? Então, planejar com base em resultado, desagregar informações para saber quem são os mais afetados pelas vulnerabilidades presentes na sociedade e gerar sistemas de alerta para quando algum fenômeno social começa a aparecer, que a sociedade enfrente esse fenômeno imediatamente
para garantir esse princípio de que todas as crianças e adolescentes precisam ter assegurados todos os seus direitos. Muito obrigado. Alertas em ação, quando a Vale construiu o seu desafio e a sua meta de tirar 500 mil pessoas da pobreza, e hoje nós estamos em média com 50 mil pessoas, e a gente não está fazendo isso sozinho, porque tem vários parceiros nos dando alerta. Nós estamos hoje trabalhando com quase 40 mil, nós estamos com 50 mil pessoas e 40 parceiros nos dando os alertas necessários. E quando a gente olha aquela foto daquela mãe sofrendo, a gente cada vez mais tem fisicamente a prova de que precisamos atuar através da criança, toda a família. Porque para a dor da criança, a gente tem que curar a dor da mãe. E é com isso que a gente vai discutir agora com a Mariana, e aí dentro de tudo que a gente já discutiu no GIF esses dias, e de que nós, empresas privadas, investimento social privado, cada vez mais temos a certeza de que estamos aqui para fortalecer as políticas públicas. A gente já trouxe isso com o selo Unicef, com vários exemplos que o Mário trouxe, e fortalecendo essa política pública, a gente vai conseguir fazer com que toda a construção desse contexto tão híbrido, né, mas tão cheio de complexidade, a gente vai conseguir aí ter sustentabilidade nessa condição e nessa manutenção dos nossos indicadores para o positivo. E aí, Mariana, eu queria te agradecer imensamente pelo governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social, estar aqui conosco, através da Mariana. A Mariana tem sido assim, uma parceira conosco através desses indicadores, através do que o Ministério tem trago para nós aí de informações para que a gente possa conduzir. Então, eu queria lhe agradecer, Mariana, pela presença, por estar aqui conosco, construindo aí esse cenário, construindo esse território. Por favor, Mariana. Obrigada, Andréia. Eu que agradeço muitíssimo o convite para estar participando dessa mesa, com os meus colegas também. Os cumprimento. E estou muito feliz de estar aqui, é o primeiro GIF que eu venho também. Alguns palestrantes já comentaram, então é o primeiro GIF. Eu aprendi muito nesses 2 últimos dias aí. E então, vamos começar. Aqui, né? Vou começar a minha apresentação falando um pouco mais do mesmo, né, sobre a pobreza. E é interessante a questão de falar mais do mesmo, porque é muito importante e é muito satisfatório dizer que já está num consenso a questão de que a pobreza ela não é medida só por renda, né? Então, a gente olha essa foto e vê que a pobreza se manifesta por meio de outras dimensões, outras características. Então, a gente olha para a imagem e vê que tem a questão do domicílio inadequado, uma falta de acesso a saneamento, falta de acesso à saúde, de acesso à educação. Então, a gente entende que a pobreza ela é multidimensional, né? Ela é bem mais complexa do que realmente só a questão da renda, ela é multidimensional. E no Brasil, a gente tem uma ferramenta super valiosa, né, que nos permite enxergar essas múltiplas dimensões, que é o cadastro único, né? E tem a questão do conhecer para incluir. Ontem foi super interessante, vou comentar aqui, da palestra que eu assisti de manhã, que foi sobre território, conhecer território, e teve muito esse debate, né, de conhecer as pessoas, de conhecer o território, para incluir, para dar condições para o desenvolvimento daquele território. E o cadastro único ele tem um papel muito importante nesse sentido, né? Ele conhece as pessoas, as famílias que estão numa situação de vulnerabilidade, para incluir, né? Então, hoje no Brasil, a gente tem no cadastro único 41,5 milhões de famílias cadastradas, 95 milhões de pessoas, né? Ali mais ou menos 46% da população brasileira está no cadastro único. A gente tem inclusões e atualizações mensais de 2 milhões de pessoas, em média, em 2024, e tem postos de cadastramento distribuído no Brasil, 9.500 postos de cadastramento. E o cadastro único, ele é um instrumento mesmo de identificação e caracterização, né, das famílias de baixa renda, e ele é uma base de dados para acesso às políticas super importantes, né, federais, municipais e estaduais. Eu acho que com mais destaque é o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, tem cisterna, enfim. Tem 42
42 políticas federais hoje que utilizam o cadastro único para dar acesso às famílias mais vulneráveis. Então, o cadastro único ele coleta muita informação da família, não só da família, das características do domicílio, das características de cada membro da família, né, como composição familiar, característica do domicílio, se tem acesso a serviços, as despesas mensais. Hoje eles identificam também os grupos populacionais tradicionais específicos, e a gente está avançando bastante nessa questão de coletar as informações desses grupos populacionais tradicionais específicos. E para cada um dos componentes da família, a gente coleta informação de documentação civil, escolaridade, deficiência, trabalho e renda. Então, é um instrumento muito rico para identificar realmente aquelas famílias que já estão em situação de vulnerabilidade, a situação socioeconômica daquelas famílias, né? E aí, dentre essa gama de informações que o cadastro único nos traz, né, como é que a gente identifica aquelas famílias, de forma objetiva, né, as famílias que estão numa situação mais crítica, o território que está numa situação mais crítica, porque tem um monte de informação no cadastro único e como é que a gente condensa essa informação para identificar quem precisa, né, de mais atenção. E como é que a gente acompanha essas famílias ao longo do tempo? E aí a gente tem o IVCAD, que é o Índice de Vulnerabilidade das Famílias do Cadastro Único. Ele vem com esse propósito, né, de condensar e de identificar a família prioritária, e ele vai muito além da questão da renda, né? Ele tem outros fatores ali que fazem com que a gente identifique a vulnerabilidade para além da renda das famílias cadastradas no Cadastro Único. Então, o IVCAD, eu acho que ele é o indicador mais recente desses que a gente está trabalhando aqui, está trazendo aqui um pouco. Ele foi lançado, inclusive o da Vale, ele foi lançado em julho do ano passado. Então, a gente ainda não tem muito como medir ainda, né, essa questão do avanço, do que está trazendo de resultado do indicador, da atuação em cima do indicador, né, mas ele foi lançado no ano passado. Ele tem essas 6 dimensões e é composto também por 40 indicadores. E essas 6 dimensões, elas dialogam muito com as políticas públicas, né? Então, tem essa questão da priorização da política pública também. Então, dentro dessas 6 dimensões, tem os 40 indicadores. Dentre necessidade de cuidados, por exemplo, que foi bem dialogado com a Política Nacional de Cuidados, a gente tem indicadores que representam o público de cuidados, né? Crianças, idosos, portadores de deficiência, a gente considera também a ausência de potenciais cuidadores. Tem a questão do desenvolvimento na primeira infância, se tem acesso à creche, o vínculo parental. É o desenvolvimento de crianças e adolescentes, que a gente vê se a criança está na escola, se não está na escola, o atraso escolar, se tem trabalho infantil, o trabalho e qualificação de adultos, que a gente verifica se tem algum adulto ocupado na família, se é ocupado no setor formal, qual o rendimento dele. A disponibilidade de recursos é o rendimento da família, tendo ou não tendo acesso a benefícios socioassistenciais, o Bolsa Família e o BPC, e condições habitacionais que a gente verifica infraestrutura de domicílio e acesso, né? Acesso a serviços como água, luz. Então, ele tem essa questão multidimensional que traz para a gente um indicador sintético, né? Para cada um desses indicadores, a gente considera uma característica de vulnerabilidade. Então, se essa característica de vulnerabilidade está presente na família, é atribuído valor 1 para aquela família. Se não estiver presente naquela família, é atribuído valor 0. Então, ali a gente tem a média dos indicadores que dá a média que dá o resultado da dimensão, e a média das dimensões dá o resultado do IVCAD. Então, o IVCAD ele vai variar de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, maior a vulnerabilidade da família. O IVCAD ele é calculado para as famílias beneficiárias do Bolsa Família e para quem não é beneficiário do Bolsa Família, para quem está com cadastro único atualizado até 2 anos e com renda familiar per capita até meio salário mínimo, né? E ele foi criado com esse potencial mesmo de identificar as famílias para focalização de políticas públicas, e ele, querendo ou não, já é um diagnóstico mesmo das condições da família e da vulnerabilidade nos territórios. Opa! Tá. A gente considera assim 2 atributos do IVCAD que são super interessantes no trabalho realmente do objetivo do
por que o IVCAD foi construído, né? Tem a questão do indicador sintético, que ele traz ali realmente um número, né? Que, como eu falei, varia de 0 a 1, ele traz numa escala a vulnerabilidade daquela família. E também tem a questão do painel de múltiplos indicadores, que você consegue destrinchar ali, por território, por exemplo, o percentual de famílias que está naquela situação de vulnerabilidade, né? Então, a gente consegue dar um foco melhor para um território, mas para uma condição de vulnerabilidade mais específica, e não somente como um número ali. É interessante que o indicador sintético, ele consegue priorizar as famílias. Então, as famílias estão dentro de uma escala e as famílias que estão numa situação de vulnerabilidade maior entram para uma determinada ação, né, uma política pública. E o painel de múltiplos indicadores tem essa questão mesmo da gente olhar ali o território e saber onde é que a gente vai atuar. Então, a principal vantagem do painel de múltiplos indicadores é a possibilidade de explorar, né, todas as dimensões, como eu falei, e a principal vantagem também do indicador sintético é porque a gente consegue sobrepor, né, essas privações e identificar quem está multidimensionalmente mais vulnerável. E o que o IVCAD promove, né, nessa discussão que a gente está tendo de compreensão, de medir, de monitorar? Tem essa questão mesmo da ação mais eticamente integrada, porque ele classifica, né, as famílias com base em múltiplas dimensões de vulnerabilidade e prioriza as que enfrentam mais privações, e isso com base em dados, né, e não em suposição ou interesse. E como é que é o IVCAD na prática, né? Nós temos 2 ferramentas na SADCAD que a gente tem disponível. O IVCAD hoje, né, são 2 ferramentas públicas. Eu confesso que o mapa social ele ainda não está no ar, porque ele é um antigo MOPS. Quem conheceu o MOPS sabe como é que o mapa social vai trabalhar, mas ele está para ser lançado, o mapa social está para ser lançado ainda nesse mês. Mas ele vai nos trazer um pouco do diagnóstico da vulnerabilidade das famílias ali no território, né? Então, é super interessante porque eu peguei um exemplo para trazer, mas a gente consegue identificar pelo mapa social os equipamentos de assistência social, os equipamentos de saúde. Então, eu peguei um equipamento de assistência social, um CRAS, de um lugar específico, que se eu não me engano é em Belo Horizonte, e eu mapeei o IVCAD ali em volta para eu identificar onde é que tem a concentração de vulnerabilidade próximo a mim, ali do meu CRAS, né? Então, essa é uma forma de você trabalhar com o IVCAD ali na prática, e não só ali como no Observatório do Cadastro Único, que essa ferramenta ela já está disponível, né? Qualquer pessoa pode acessar, coloca o Observatório do Cadastro Único e acha lá. E eu peguei as informações do próprio CRAS de Novo Ouro Preto. O Observatório do Cadastro Único ele tem várias informações do Cadastro Único como um todo, e o IVCAD está lá. E a gente consegue explorar um pouco, assim, não só de território, como dos filtros de todas as variáveis, né, que tem no Cadastro Único. A gente consegue fazer esse perfil das famílias e das pessoas e identificar o quantitativo. E o IVCAD está lá, eu peguei vai até a nível de CRAS, não vai a nível de família, porque está público, né? Então, a gente consegue observar essas informações até o nível de CRAS. Eu peguei o CRAS de Novo Ouro Preto, e ali a gente tem, à esquerda, a gente tem o resultado do IVCAD como todo, que é o 0,244 para o CRAS de Novo Ouro Preto, e a gente consegue observar ali o resultado dos índices por dimensão. E à direita a gente consegue identificar, por exemplo, o percentual de famílias que estão com a vulnerabilidade acima da média para aquela dimensão. Super interessante para a gente ter um diagnóstico mesmo daquele território, né? E isso tudo, o IVCAD traz o compromisso com a transformação social, né? Que é a questão de medir, não é apenas contar números, medir é conhecer as pessoas por inteiro e assegurar que ninguém fique invisível. E eu acho que eu passei um pouco rápido demais, mas para quem não conhece o IVCAD e quer se aprofundar um pouco mais, nesse QR Code dá para a gente acessar. Tem o portal da SADCAD também, que se vocês procurarem, tem todas as informações do IVCAD. Lá tem, inclusive, metadados, como é que o metadado de todos os indicadores, como é que foi o cálculo, toda a história do IVCAD, como é que ele é utilizado, e tem direcionamento para as ferramentas, né? E tem algumas publicações também do IVCAD lá. Então, qualquer coisa também estou à disposição aqui para tirar as dúvidas. É isso. Obrigada.
Obrigada, Mariana. Nós estamos agora recebendo as perguntas, e aí a gente teve só um probleminha aqui de internet, então se vocês puderem, né, até reenviar as perguntas, seria interessante. Acho que quando eu olhei aqui, tinham mais perguntas do que agora, já depois que carregou, voltou, tá? Então, só para a gente poder não perder aí a interação com a plateia. E agora eu vou chamar o Sérgio. O Sérgio é um parceiro do Amazon que traz para a gente um consolidado do que a gente tem aí do Unicef, traz um consolidado do que a gente tem do governo, e vai trazer essa ferramenta, e já respondendo algumas perguntas que eu tinha olhado, para cada vez mais a gente ser muito assertivo com as nossas metas dentro da empresa privada ou dentro da nossa dentro de tudo que nós vamos fazer desse território. Eu acho que a assertividade através dos dados, ela nos traz resultados bem melhores, e identificar os alertas. Adorei, Mário, a tua história do alerta. Eu acho que o alerta, ele precisa ser considerado, independente, né, até da gestão pública que a gente esteja. Então, nós, como empresa, nós, como organização, e que não temos 4 anos de vida, né? Nós não temos 4 anos de vida, graças a Deus, e a gente poder levantar cada vez mais esse alerta. Então, Sérgio, me conta aí quais são os alertas que nós temos através do IPS, que é uma ferramenta poderosa aí no Brasil. Obrigado, Mariana, pelo convite da gente falar um pouco sobre o IPS. Vamos aqui apresentar, contar a historinha, como é que iniciou tudo isso. Mas você sabe que assim, eu rodo bastante nos municípios, nos estados, e teve uma vez que um prefeito chegou assim, cara, você consegue dizer para assim, é uma das poucas pessoas que você consegue falar, eu sei o que você fez no verão passado. Porque o que a gente faz é isso. A gente consegue identificar se as políticas públicas dentro do território estão sendo efetivas ou não. E aí, realmente, assim, o prefeito, não dá para esconder, porque o território é isso. Então, vou contar como é que começou essa história do IPS. Tiveram algumas universidades, a Universidade de Harvard, junto com o MIT, junto com Stanford e outras universidades, começaram a pensar o seguinte: tem uma série de indicadores que contam com o investimento. O que quer dizer contar com investimento? Se a gente chegar e ter muito dado que pega lá a informação de quanto foi investido em educação, em saúde. Até o Volpe tinha comentado isso, que o prefeito falou, mas eu investi um monte em educação. E o pior é que é verdade. A gente chega num determinado território e vai lá, verifica que a escola está bonitinha, está organizada, mas as crianças não estão aprendendo. O centro de saúde está lá, está pintado, está organizado, mas as pessoas continuam morrendo na cidade. E aí a gente consegue avaliar realmente o que importa. Importa eu ter lugares bonitinhos ou ter redução de pessoas morrendo por obesidade, por desnutrição? É isso que eu preciso saber. E aí essas instituições começaram a criar uma metodologia de como que a gente vai medir o progresso social. O progresso social não é simplesmente do que está sendo investido, que muitas vezes é depois de um desastre que acontece, como aconteceu no Rio Grande do Sul, e aí depois a gente teve uma série de investimentos. Agora, realmente, esses investimentos estão ou não tendo impactos sociais para aquilo? Isso não é só esse exemplo, mas, por exemplo, nós tivemos uma série de queimadas na região do Pantanal e da Amazônia. Depois disso, o que está sendo impactado para a população que vive lá? Para a população que, depois que tenha todo esse impacto, essa população continua vivendo lá, com dificuldades. E aí essas são as dificuldades que a gente precisa identificar, como que a gente vai medir. Então, foi construído uma instituição que tem sede nos Estados Unidos, que é o Social Progress Index, Social Progress Imperative, que faz uma reunião dessa construção, dessa metodologia, para identificar a comparação de dados de diversos países. A gente tem mais ou menos 180 países e começa a identificar como
que esses países se comportam dentro dessas condições. E o Brasil é um lugar que dá muito para poder fazer essas comparações. Porque a gente tem uma série de instituições de pesquisa que dão informações reais. Mas aí a gente consegue comparar o Brasil com o Burundi, com diversos outros países, para verificar qual é a qualidade dele. E aí, depois que isso foi criado mais ou menos em 2014, e lá a gente chegou e perguntou, a gente pode fazer isso para a Amazônia? Para todos os municípios da Amazônia? E na época o Instituto até se assustou assim, tá, mas quantos municípios tem na Amazônia? 772 municípios. E vamos fazer isso comparando todos esses municípios da Amazônia. E fizemos isso de 2014 até 2023. Em 2024, a gente tomou a decisão de fazer esse acompanhamento de todos os municípios do Brasil. Então, a gente consegue ter um mapa e como se fosse um exame de sangue de cada um dos municípios para saber qual é a situação de todos esses municípios, dos 5.570 municípios. Na verdade, 2 municípios não são exatamente municípios, que é no caso de Fernando de Noronha, que a gente considerou um município, e no caso do Distrito Federal, que a gente considerou como um município. Então, por isso a gente tem 5.570 municípios. Então, como é que a gente faz isso? Nós pegamos perguntas orientadoras. Eu não vou ler todas as perguntas daqui, mas a gente tem o seguinte, nós precisamos saber disso. Para saber a qualidade de vida das pessoas, para saber se o progresso social está acontecendo, a gente precisa saber responder essas perguntas. Então, aqui nós temos as dimensões são essas 3. Então, a gente tem necessidades humanas básicas, fundamentos para o bem-estar e oportunidades, e aí são esses conjuntos que nós temos para poder identificar algumas respostas em cada um dos componentes. Então, a gente tem um componente qualquer, que a gente vai pegar lá, nutrição e cuidado dos médicos básicos, a gente quer saber se as pessoas têm comida suficiente para comer e recebem assistência médica básica. E aí nós temos que identificar indicadores que respondam esta pergunta em cada uma desses componentes. Então, a gente vai, para responder essas perguntas, vamos identificar esses indicadores. E aí, quais são os critérios de identificação desses indicadores? Primeiro, a gente precisa ter que ele não pode ter um aspecto econômico, eu preciso ter aspecto social e ambiental. O segundo deles é que ele tem que ter uma atualização periódica, de preferência anual, porque o IPS a gente publicou ano passado, e esse ano, agora no dia 27 de maio, a gente já está publicando o novo, para que a gente consiga fazer esse acompanhamento. E aí, a gente precisa pegar esses indicadores que tenham também uma divisão municipal. Eu preciso saber, município, qual é a situação dele. E aí, eu consigo utilizar esse tipo de indicador. E aí, a gente começa a fazer análises estatísticas para ver se, de repente, alguma forma desses indicadores, eles realmente, às vezes, têm informações que não fazem sentido e que não respondem a essas perguntas. Então, a gente monta esse conjunto dos indicadores e aí nós chegamos a 53 indicadores, que mais tarde eu já vou explicar quais são eles. Depois que a gente faz toda essa análise, aí a gente começa a fazer a verificação do Brasil inteiro. Esse é o Índice de Progresso Social do Brasil que nós publicamos ano passado. Então, aqui a gente consegue verificar quais são as desigualdades no nosso país, considerando todas aquelas perguntas que a gente falou. Esses dados, eles existem facilmente no Brasil, são todos eles dados secundários, ou seja, a gente não vai a campo para verificar aquela informação. Todos esses dados, ou eles estão no Ministério do Desenvolvimento Social, no IBGE, no IPEA, tem algumas instituições que geram esses dados, todos esses dados têm que estar públicos. Então, este é um mapa do Brasil. E aí, essas cores daqui, a gente separa de quais são essas faixas do nosso indicador, que vai de 0 a 100. E aí nós temos muitos municípios que estão lá em vermelho forte, né, e consegue
claro, quando a gente olha a Amazônia e verifica, nossa, ela está vermelha, nós temos que verificar também o tamanho dos municípios. Na hora que a gente chega e pega lá no Paraná, que os municípios estão pequenos, Minas Gerais, que são pequenos, tem um impacto diferente da gente ver. Mas sim, a Amazônia, principalmente naquela região que está não protegida, que é a parte de baixo, tem esses indicadores daí muito fortes, porque aí a gente já sabe que não é uma situação somente econômica, também não é uma situação somente ambiental, mas são todos esses indicadores que a gente está falando. Então, a construção, eu vim dar um exemplo aqui, claro, ele é bastante pequenininho, é só para te dar um exemplo, esse é o painel que a gente faz para cada município. A gente diz que é realmente um exame de sangue do município. E eu, pessoalmente, vou a diversos municípios no ano inteiro para sentar com os prefeitos e com os secretários, mostrando para eles, olha, esses indicadores daqui, eles estão respondendo como está teu município. E cada indicador dele não é uma coisa única. Vou te dar alguns exemplos. A gente tem indicador ali, por exemplo, de abandono escolar, como é que você tinha comentado, né, Wolf? A gente verifica lá um abandono escolar, principalmente do ensino médio, que não é uma ação relacionada com o Estado. O ensino médio é uma responsabilidade do Estado. Mas aí você vê, na hora que você senta com os secretários do município, identifica o seguinte, você sabe o que está acontecendo? Tem um outro indicador lá que fala sobre gravidez na adolescência. E essa gravidez na adolescência aqui nesse município está impactando fortemente. E aí a política pública que a gente tem que fazer não é só fazer uma busca ativa e trazer essas crianças para a escola, esses jovens para a escola. Eu tenho que fazer uma ação integrada. E aí, se eu estou falando com saúde, educação, meio ambiente, na hora que eu falo sobre meio ambiente, uma redução da área preservada, eu estou tendo uma série de desmatamentos, isso gera um desmatamento simplesmente para poder colocar gado ou soja, e aí eu não estou fomentando a agricultura familiar, e aí eu pego esse mesmo município e está com um impacto de desnutrição muito forte. Ou seja, as políticas públicas disso têm que estar integradas. A gente tem uma série de informações da justiça para verificar se as pessoas estão tendo acesso à justiça, tanto justiça previdenciária, quanto a justiça até de divórcios, que muitas vezes as pessoas não têm esse acesso, e isso gera impacto na família. E este processo inteirinho é a forma da gente trabalhar e sentar e fazer esse acompanhamento de cada um. A gente publica isso todo ano, e essa construção disso, a gente agora vai publicar, como eu falei, dia 27 de maio, e quando a gente começa a ver essas secretarias mudando o aspecto de como impacta a sua política pública, essa construção que se faz, ela muitas vezes identifica que a política pública que ela está implementando, ela não está dando resultado. E aí, esse acompanhamento que vocês estão falando é o momento de chegar da prefeitura e do Estado reavaliar que o impacto está acontecendo. E não só disso. Se vocês sabem, uma série de instituições que tem o impacto num território, e aí precisam fazer tanto compensações voluntárias e relacionadas com a ação da instituição, a ação da empresa, e muitas vezes o que está lá implementando não está surtindo efeito. Só que com isso daqui a gente consegue chegar e identificar que o resultado ele pode ser mudado, o projeto, para que ele traga isso. Eu estava num município no interior da Amazônia, no interior do Pará, lá no oeste do Pará, lá em Juruti, e aí se verificou o seguinte, a quantidade de recurso que estava sendo implementado pelo governo do estado, pelo município e pelas empresas que estavam implementando lá, eles estavam botando uma série de recursos, mas que o resultado não estava surtindo efeito. Qual foi a decisão? Senta todo mundo e vamos revisar esse projeto, porque esse resultado precisa ser melhorado. Só investir e não ter resultado não serve para nada. E aí nós precisamos fazer essas mudanças nos projetos. E aí, nessas visitas que a gente faz, a gente conversa com uma série de movimentos sociais.
os movimentos sociais também têm que acompanhar esse tipo de coisa, porque também só ficar fazendo uma ideia que o problema está acontecendo, aqui a gente tenta mostrar que o problema está sumindo. Tá? Porque aqui sumiu. Que aí identificar que só que eu estou pensando no problema, aqui a gente está dizendo, está mostrando que sim, o problema existe, ele está aqui e ele está tendo uma evolução ou um decréscimo para essa solução. Ok? Então, a montagem do IPS tem uma série de instituições que fazem parte dessa construção. Esse QR Code, se vocês quiserem, estou aqui colocando à disposição para que vocês entrem, descubram como é que está o município de vocês, entrem lá, tá primeiro o mapa e depois, especificamente, explore o IPS, coloca lá o estado e coloca lá o município que vocês vivem, verifica como é que está a qualidade de vida do município que vocês vivem. E convido também, no dia 27, cheguem lá, entrem de novo e verifiquem o que mudou do ano passado para cá. Obrigado, era essa a ideia. Gente, eu queria pedir desculpa, mas que está tendo um probleminha na internet, então as perguntas estão indo e voltando, e aí eu estou tentando aqui consolidar aí com a equipe para a gente poder, mas eu vou olhar aqui, que eu acho que é a pergunta que todos têm aí. Acho que, Mariana, tem um ponto, e acho que todos nós aqui do Congresso entendemos os conceitos mostrados, mas fica aquele gostinho de quero mais. E aí? O que a gente faz com tudo isso, né? E aí, como é que eu levo aí essa prática para que a gente olhe realmente a mudança dentro da minha ponta, lá na Dona Maria? Como é que faz? E aí, Mariana, eu queria te fazer uma pergunta que chegou aqui, assim, como é que está sendo disseminado esses dados com os prefeitos? Como é que é o trabalho do Ministério? Porque a gente sabe que existe uma distância, às vezes muito físicas, né, desse dado que o Ministério está trabalhando, que está levando os alertas para os prefeitos. Como é que vocês estão trabalhando a comunicação desses dados dentro, prefeitura e ministério, para que eles possam, sim, fazer uso e tomar as melhores decisões da política pública? Fala um pouco para a gente sobre isso, por favor. Bom, vamos lá. O IVCAD ele foi lançado recentemente, como eu falei, foi em julho do ano passado, mas, inclusive, no local onde a gente lançou o IVCAD, que foi no Congemas, parecia que as pessoas olhavam assim com um brilho nos olhos, que tinha resolvido um problema, obviamente, parte do problema que eles estavam ali de identificar territórios, de identificar pessoas e famílias ali numa situação de vulnerabilidade mais alta. E na realidade, eles começaram a nos convidar, né? Principalmente nessa mudança de gestão, né? A gente foi no encontro dos novos prefeitos, que teve lá em Brasília, e nós fomos com todas as ferramentas que a gente tem, não só a IVCAD, mas para disponibilizar realmente como é que eles têm acesso a toda essa informação. E a gente tem sido convidado realmente para informar, né? E não só informar com metodologia, enfim, o que é, mas orientar o uso, né? Então, e é interessante que a gente, assim, principalmente, e vou falar que tem áreas e áreas, né? Eu fui no encontro recentemente, inclusive também dos novos gestores municipais, mas tem as áreas e as áreas dentro do município. Né, a gente tem sido convidado muito pelo pessoal da vigilância socioassistencial, que tem essa questão mesmo, a função estratégica deles de monitorar, de identificar os territórios numa situação de vulnerabilidade maior. E eles que nos olharam com os olhinhos brilhando, porque realmente a gente ajudou muito, né, essa questão dessa identificação, desse diagnóstico, para priorizar ações, né, naquele território. Mas fui em outra palestra, bom, enfim, esse mês ainda, mês passado, final do mês passado,
que a gente estava muito com o pessoal do município, mas muito operacional do Cadastro Único. E como o sistema do Cadastro Único ele está sendo migrado, né, nesse momento, inclusive, e eles estão com muitas dúvidas, parece que o IVCAD foi aquela coisa meio... Eles ainda não estão entendendo muito bem como é que se utiliza, mas foi super interessante quando eu voltei, que eu dei um feedback para a equipe, no sentido de, não, mas é importante que a gente esteja lá e que esteja plantando a sementinha, né? Então, essa questão da gente plantar a sementinha e as pessoas já terem um pouco do conhecimento, já vão se interessando, já vão, assim, ficando curiosos e nos convidando realmente para orientá-los em relação ao uso. Então, a gente tem, inclusive, nesses encontros, tem aprimorado a forma da comunicação, né? Porque muitas vezes a gente chega lá de uma forma para apresentar o indicador, mas a linguagem não é a mesma. Então, a gente tem entendido também um pouco a linguagem deles para informá-los e para orientá-los da melhor forma. Perfeito, Mariana. E aí tem 200 pessoas aqui na plateia que podem nos ajudar aí nesse processo de comunicação, não é isso? Acho que cada um nas suas sedes, cada um nessas cidades, para que a gente possa trazer esses dados e falar mais claramente quando a gente não chega com muita ideia, e aí a gente comprovar essas ideias através do IVCAD. Tem umas perguntas aqui, Mário, vamos lá. Todas as perguntas são como faz na prática, né? Então, a gente vai aqui, tanto o Sérgio vai já construindo a sua, e o Mário vai construindo a sua, de como que nós podemos compartilhar os exemplos do Unicef, dessa continuidade da política pública. A gente sabe que 38% dos municípios da Amazônia Legal receberam o selo Unicef. Então, assim, a gente sabe que existe um avanço dessa construção para a gente receber o selo Unicef, mas como é que a gente pode, me diz exemplos, né, apoiar como empresa, como investimento social privado, para que a gente tenha essa manutenção, e de novo, eu repito, para que a gente não tenha 4 anos aí, e a gente tenha aqui aquele velho mantra, né? Vamos voltar lá e apresentar tudo de novo. Então, fale aí algum exemplo, diga o quanto que isso é desafiador para a gente. A ideia do selo Unicef é um processo permanente de planejamento em busca de resultados melhores para a vida das crianças e dos adolescentes. Então, a cada 4 anos, a gente convoca os prefeitos a aderirem, a assinar lá um termo de compromisso e instituir uma equipe que começa a planejar baseada em indicadores que são a linha de base de cada município, né? E aqui eu vou me permitir fazer aqui uma analogia que vai ajudar a dizer qual é o desafio que a gente tem lá no município no começo. O que garante para todos vocês que estão aqui na sala roxa, que vocês nesse momento realmente estão aqui, que vocês não estão sonhando que estão aqui, e daqui a pouco vão acordar no quarto do hotel e dizer, meu Deus, eu sonhei que eu estava ouvindo uma palestra de 3 índices de monitoramento, e acordam e vão estar com o sol na praia, assim, na sua frente, e vão descer para a praia e vão nadar felizes da vida aqui no mar de Fortaleza. O que garante que vocês estão aqui realmente nesse momento? Essa era a minha pergunta na aula de filosofia do ensino médio, quando eu fui professor de filosofia. O que garante que a gente está aqui? Tem alguma coisa que garante para a gente que a gente está aqui? Vocês têm alguma palavra que alguém pudesse dizer aqui? É a consciência sobre o estar aqui. E o que é a consciência, esse conceito filosófico tão profundo, não é? Que é a capacidade de saber aonde você está e de mudar o lugar de onde você está. Então, se eu quiser agora, eu levanto e saio da sala. Não façam isso, por favor, tá? Mas a consciência, ela tem essas 2 dimensões. É a capacidade de saber onde você está e a possibilidade de sair de onde você está. Por isso que, né, na década de 80, de 70, 1970, fez muito sucesso o método de conscientização do Paulo Freire, né? Porque essa ideia, é isso que a gente trabalha com os municípios, é saber aonde você está. Olha, você está aqui, ó, está aqui no grupo de pior cobertura vacinal, de maior abandono escolar, de maior taxa de gravidez na adolescência, né? De baixa cobertura de apoio às famílias mais pobres por meio do CRAS. Então, agora, você pode mudar isso? Pode. Se você fizer um planejamento
estruturado, articulado, ao final de 4 anos, aqueles que conseguirem alcançar as metas que estão se propondo vão receber um selo de reconhecimento, que é o selo Unicef, que é uma certificação que o Unicef concede aos municípios que mais avançam. Mas nós vamos estar junto com esses municípios, né, para eles estarem permanentemente acordados e conscientes de que esses indicadores eles não vão mudar por inércia, eles vão mudar por dinâmica, por ação, por um conjunto de ações. E muitas delas já conhecidas. Tá? Então, busca ativa escolar, não é só ter uma vaga na escola. Então, ela não pode ser feita só pelo professor indo na casa dos alunos, levando a criança para a escola. Ela tem a ver com trabalho infantil, ela tem a ver com falta de transporte escolar, ela tem a ver com pobreza de renda, ela tem a ver com doença na família, ela tem a ver com a doença da própria criança. Então, ela tem um conjunto articulado que demanda que a busca ativa escolar seja feita pela política de assistência social, de saúde, de educação, de cultura, esporte, lazer. É um conjunto de princípios que jogam na comunidade uma responsabilidade para enfrentar juntos, né, os problemas que a comunidade tem. Agora, tem uma responsabilidade política, que é a dos gestores. A comunidade precisa estar engajada, né, o setor privado, mas tem uma responsabilidade política, ética e constitucional do secretário de saúde, do secretário de educação, do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, que recebem, né, e administram os recursos públicos para garantir o cumprimento dos direitos. Então, esse processo, né, de conscientização, né, a gente chama de capacitação, sensibilização, mas, no fundo, ele tem a ver com o município entender que ele só vai se desenvolver de uma forma sustentável se ele priorizar as políticas para a infância. Não tem nenhuma história no mundo de que o Estado, o país se desenvolveu sem investir na infância. Não existe isso, né? No Brasil, por exemplo, nós estamos agora passando por uma mudança demográfica que está nos colocando numa situação muito complicada. Por isso que vem toda essa discussão sobre o cuidado, não é? Sobre essa economia do cuidado, de todo esse tema, porque realmente os investimentos que a gente foi fazendo nas primeiras, segunda e terceira década da vida deixaram intervalos aí, deixaram lacunas que são muito importantes. Então, só para ter uma ideia estatística da mudança do componente populacional, em 2010, no censo de 2010, o Brasil tinha 21 milhões de adolescentes entre 12 e 17 anos. Né? Agora, no censo de 2022, nós temos 17 milhões de adolescentes. Então, vejam, essa diminuição da população de crianças e de adolescentes, ela vai se dar gradativamente. Vai ser cada vez um percentual menor, não é? Que são o quê? Resultado, não é, de um envelhecimento da população, e que, se essa população cada vez menor não chegar de forma capacitada, com o seu potencial desenvolvido, vai gerar daqui a pouquinho logo uma explosão de necessidade de políticas compensatórias aos 60 anos, aos 70, aos 80, porque essa população vai chegar lá sem o investimento que o Estado fez. Então, tem uma perspectiva de desenvolvimento sustentável. Não é só uma dimensão ética da importância do investimento na infância, é uma visão também de sustentabilidade, né, e de garantir que o país desenvolva o seu pleno potencial. Então, é sobre isso, não é, que a gente fala com os municípios, quando a gente convoca esses municípios da Amazônia e do semiárido brasileiro. E por que a gente escolheu esses 2 territórios? Isso já lá em 2004, 2005. Porque esse mapa, não é, que foi apresentado aqui, já mostra que as principais desigualdades incidem sobre esses 2 territórios. Né? Então, é ali que a gente precisa fazer um grande investimento para produzir políticas públicas que vão enfrentar essas desigualdades
para garantir que essas crianças que viram adolescentes, que viram jovens, que viram pais de família, façam a ruptura desse ciclo de reprodução da pobreza, né? E onde está a reprodução da pobreza? Ela está no trabalho infantil, na gravidez na adolescência, ela está na baixa renda, na baixa escolaridade e na reprodução de padrões, né, de escolaridade e renda de uma família pobre para um filho pobre, para uma adolescente pobre que engravida e que tem uma criança. Então, essa ruptura nessa reprodução dos padrões de pobreza, ela só vai se dar de maneira multidimensional. Não adianta pegar a menina e dizer, não, então eu vou proteger essa menina agora, né, para prevenir a segunda gravidez, porque a primeira já aconteceu, né? Não, você precisa investir no conjunto, não é? E a partir de princípios, e aqui tem um princípio que é muito polêmico, mas que nós temos que ter consciência dele, não é? Que a menina que engravida, né, e que vira mãe, ela tem o mesmo direito que a criança que nasce. Porque ela não deixa de ser adolescente com todos os direitos de todas as pessoas que têm menos de 18 anos. Então, ela continua tendo todos os direitos. Então, abandonar uma escola da menina porque tem que cuidar da criança não é aceitável. O Estado precisa assegurar as políticas para garantir os direitos dessas duas crianças, da mãe, né, e da criança que nasce. E isso, gente, é muito importante, porque nesse princípio da indivisibilidade do direito, é que nós vamos encontrar a complexidade de fazer políticas públicas intersetoriais. E aqui eu acho que é esse o desafio, então. Criar essa consciência no município do que o desenvolvimento sustentável só vai acontecer com um investimento consistente na infância e fazer um processo progressivo de assegurar todos os direitos para todas as crianças. Essa é a ideia central do selo Unicef. Nossa, obrigada, mãe. E nós temos 4 minutos, aí você vai incluir aí dentro desse ciclo positivo, né? Nesse nosso ciclo positivo constante, com esses indicadores, o nosso desafio, que eu sei que já tem alguma coisa pensada, e foi uma pergunta da plateia, como que a gente vai extrair o dado para as nossas ações dentro da comunidade? Quando que a gente vai avançar para a gente ter esse dado geral e a gente consiga atuar nos microdistritos? Tá? Isso é um desafio para a gente que trabalha dentro das comunidades aí do terceiro setor. Primeiro, vamos analisar o seguinte. Quando a gente chega e conversa com o prefeito, ele tem duas prevenções com ele. Primeiro, ele diz o seguinte: quando você está me dizendo esses problemas, eu estou comparando com o quê? Então, o município de Uiramutã, lá em Roraima, ele chega e ele se compara com o município de Gavião Peixoto, em São Paulo. Eu não tenho essa quantidade de dinheiro que o outro município tem. E aí, a primeira resposta, na hora que eu dou aquele painel e eu mostro para ele, eu estou comparando, prefeito, municípios que têm a mesma faixa de PIB per capita de você. Então, se você está num item vermelho, tem um outro município que está na tua mesma faixa de PIB que resolveu o problema. E aí você começa realmente a buscar a solução desse problema. Identificar daqueles, a gente separou embaixo, são 49 municípios, além do próprio, né? Então tem 50 municípios, comparados eles para dar aquelas cores. Então, se você está vermelho, tem alguém que está azul, que tem uma política pública que resolveu aquele problema. E essa é o primeiro gancho de que movimentos sociais vão buscar em lugares que apresentaram soluções reais, identificaram o que fazer, para que não só fiquem buscando assim, então eu não tenho dinheiro, e muitas vezes o próprio secretário diz, mas Sérgio, eu estou aqui fazendo um monte de coisa e não estou tendo resultado. Vamos achar um município que dê o resultado, que tenha o mesmo tamanho de população tua, que tenha o mesmo tamanho de renda per capita aqui dentro, para que ele consiga demonstrar que ele solucionou aquele problema. Só que ele também tem os municípios que estão naquele item, que estão em azul, eles estão outros em vermelho, que podem trocar com você uma solução que você conseguiu resolver e que ele ainda não. E aí esse intercâmbio desses municípios que tenham essa mesma faixa na sua própria região, ou seja, eu preciso pegar municípios que estão na região da Amazônia
e fazer com que eles se integrem com isso e fazer com que eles mudem. Municípios que estejam na região Nordeste, porque não adianta também eu pegar uma política pública de Curitiba e de solução de resíduos sólidos e fazer ela em Manaus. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Os municípios são diferentes, as estruturas financeiras são diferentes e a população é diferente. Agora, se eu chego e peço e faço essa construção, essa linha de análise aonde Manaus tem que ser fazendo o cálculo próximo de Belém, o contexto faz sentido, a população faz sentido, o tamanho de arrecadação faz sentido. E aí a solução ela é muito mais próxima. Então, de municípios que tenham essas buscas, esses movimentos sociais têm que buscar ali, buscar soluções que não adianta chegar a achar que uma coisa buscada na internet de um município maravilhoso na Holanda dá para fazer aqui. Não, não dá. O que dá para fazer é buscar ações reais para populações similares, com sistemas de recursos similares, para poder apresentar soluções. E esse é o gancho que a gente tem visto. Nós estamos realmente rodando esse país, mostrando para os prefeitos. É assim que se faz. E assim, a gente não tem coisa pronta. O prefeito não vai chegar e pedir para mim, Sérgio, então, qual é uma política pública que eu tenho que fazer aqui para melhorar, para reduzir a subnutrição? Vamos achar aqui, vamos achar. Existem diversos municípios que solucionaram isso. Gente, nós já estamos nos 12, ficou tudo vermelho aqui já, aqui para o meu horário. E aí ficou faltando responder aquela nossa iniciativa para fazer os dados de comunidade, para que a gente possa cada vez mais ir no micro, né? Acho que esse é um ponto que o Amazon está estudando, então, ainda é um plano, da próximo GIF a gente traz essa. Na verdade, a gente tem isso, só que ele está... O problema é mais complexo. Eu tenho que fazer dados primários, e já fiz isso. Há pouco tempo a gente pegou 4 comunidades quilombolas no município de Tomé-Açu, onde a gente fez essas mesmas perguntas traduzidas para a comunidade. E traduzido não quer dizer falar com a forma que ele fala. É que, assim, na hora de perguntar sobre subnutrição, eu vou lá e faço, junto com a comunidade, e pergunto. Aquela pergunta inicial, lembra aquele quadro inicial que tem as perguntas? Eu vou lá e chego com a comunidade assim, para eu saber isso, eu tenho que perguntar para as suas famílias. Perguntar o quê? E aí a gente constrói as perguntas com eles e monta aquele mapa para aquela comunidade. Então eu tenho 4 comunidades em Tomé-Açu que eu tenho aquele indicador ali, todos aqueles indicadores traduzidos para aquela comunidade. E o que ele faz com aquilo? Ele começa a escrever projeto. Ele escreve projeto dizendo, olha, a minha comunidade, aqui em Tomé-Açu, que tem esses indicadores aqui, mas a minha comunidade tem este problema aqui. E aí ele vai solicitar projetos junto à prefeitura ou junto a alguns financiadores, mostrando, o meu problema está aqui. Esse é o meu tamanho da população desta comunidade e faço a solicitação de projetos para atender aquele problema. Perfeito. Nós estaremos aqui, né, Mariana, assim, para a gente poder tirar as dúvidas, mas eu acho que a nossa inquietude de trazer para a prática, e aí a Vale está junto com vocês nessa inquietude, a Fundação Vale está junto com vocês, quando a gente se colocou na meta de tirar 500 mil pessoas da pobreza. E eu queria terminar essa mesa, porque já está aqui em vermelho, né, fim, e eu combinei com meus colegas para a gente poder não ter conclusões finais, mas porque senão a gente vai estourar cada vez mais o tempo. Mas a gente tem aqui um broche para que a gente possa exemplificar o que é a prática. Ontem, nós tivemos uma inquietude de que nós somos agulha para puxar a linha. Muitas vezes nós vamos ser agulha, muitas vezes nós vamos ser linha, e está tudo bem, né? Então, eu trouxe a gente, né, como painelista aqui desse grupo que trabalha para essa complexidade, trouxe o exemplo das mulheres de Serra Pelada, que trabalham com o bordado e que elas têm a linha. Então, eu convido vocês a receber esse imã como resultado desse trabalho, dessa frente de combate à meta-pobreza que está acontecendo na prática em Serra Pelada, e vocês coloquem como imã de geladeira para que nunca possamos esquecer que sejamos a linha e que sejamos a agulha muitas vezes. Então, às vezes, a gente sai de um congresso e volta para casa e diz, e agora? Aí vocês olham para a geladeira, vocês olham para as mulheres de Serra Pelada, vocês acreditam no sistema que vai dar certo,
Vocês podem ser as agulhas, vocês podem ser as linhas. Nós somos agulhas, nós somos linhas, né? Através de indicadores, através de insistência, persistência e não desistência. Eu acho que é um mantra de quem trabalha no social, mas eu acho que a linha, ela traz esse aviamento. Para quem tem mãe costureira, conhece o que é aviamento, depois vocês procuram aí no Google, mas trazer esse aviamento dessa força motriz de todos esses indicadores para saber o que eu faço, né? O que eu vou agora transformar através de sermos agulha, através de sermos linha, dentro da complexidade da pobreza e desse país tão rico. Então, obrigada, Mário, obrigada, Mariana, obrigada, Sérgio, por essas potências de indicadores, para que a gente sim possa ser potência dentro do território. Um abraço a todos, estamos encerrados e obrigada, GIF, obrigada a vocês.